Olá galera, tudo bem com vocês? Vídeo então hoje de domingo, gravado num outro tipo de cenário. Mas eu quero apresentar para vocês um cenário muito importante que já está ocorrendo em nosso meio e quero dar uma palhinha, né? Aqui, dentro das limitações que vocês já sabem, não podemos expandir o assunto como eu gostaria. Mas eu vou deixar aqui sementes, porque para o bom entendedor, pingo é letra, não é isso? Os sábios entenderão, né? Aquele que é o remanescente fiel, que faz parte do remanescente fiel, que guarda as palavras de Deus e as pratica, esse é o que ama Deus. E quando você é amado, você tem uma ligação com Deus, você tem um elo com Deus, isso gera fé, e é essa fé, essa esperança, essa força em Deus que nós precisamos cada vez mais investir no fortalecimento, na manutenção, para que você esteja preparado para o que já está acontecendo e o que está por vir. Nesse curto vídeo aqui, nessa curta reflexão, eu quero falar para vocês um detalhe. Por exemplo, imagina a carne. Você sabe que já existe carne de laboratório, não é? Vou pôr até aqui a imagem, ó, carne de laboratório. Só que não se come. Nós sabemos que essa carne já está sendo produzida, né? Mas nós não sabemos assim exatamente o destino delas. Quer dizer, o destino não é você comer essa carne, mas ninguém compraria hoje uma carne industrializada, né? Você vai no açougue, você pede lá a carne que você está acostumado a comer, não é? Então, mas como é que eles poderiam manipular o sistema de forma que você passasse a consumir a carne industrializada, a carne sintética? Bastaria que a mídia, que é um grande veículo, um grande manipulador de massas, isso não é regional, isso é algo global, isso muita coisa é combinada, muita coisa pode falar na mídia, outras coisas não, inclusive estão tentando começar agora cerceamento na internet, já existe e vai piorar por forças de lei, tá? Até mesmo médicos não podem apresentar determinadas opiniões, né, que são contrárias àquelas que eles consideram como essa tem que ser aceita pela população, né? Porque isso daí vai trazer medo, o medo traz controle, né? E o controle gera a ordem, não é isso? A ordem deles, não a ordem correta das coisas, né? Então, já estão cerceando médicos, já estão incentivando pediatras, né? E essa pediatra, ela falou com muita indignação que ela estava sendo obrigada por um órgão oficial a cada vez que tivesse uma consulta com os pais, né? Orientasse que os pais, incentivassem os pais a picadas de abelha africana, por exemplo, né? Expõe os seus filhos a picada da abelha africana, né? Porque isso daí é algo tremendo, né? Tem que fazer. Então, as coisas têm mudado alguns paradigmas, né? Você vê que a indústria da farmacinha tem crescido muito. O DSM, quando começou a surgir na década de 50, ele tinha 50 páginas, né? Hoje, o DSM-5 tem quase 1000 páginas. Quer dizer, aumentaram as doenças ou aumentaram os remédios para tratar supostas doenças, né? Então, fica aí a primeira reflexão, tá bom? Como é que eles podem te obrigar? Simplesmente eles soltam na mídia o seguinte: olha, houve uma grande infestação no gado, isso mundial, nós não sabemos explicar o porquê, mas tem uma praga acometendo o gado, né? E nós não aconselhamos o consumo de carne bovina, porque essa pode estar contaminada com um tipo de bactéria que nós ainda não temos controle, nós não podemos mudar isso, não descobrimos nenhum antibiótico que combata esse tipo de bactéria, extremamente agressivo, se não te levar à morte, vai te levar a lesões cerebrais irreversíveis. Me diga uma coisa, você vai comprar carne no açougue novamente, você vai comprar carne no mercado novamente, depois de uma notícia dessa saída numa CNN, numa BBC, no Jornal Nacional, né, em veículos supostamente de confiança, né, no The Guardian, né, começar a falar planetariamente sobre isso, e é claro que você passaria a consumir, né, como alternativa, como eu lembro na época, a carne de soja, né, como estavam dizendo aí que a carne de soja era melhor, isso, aquilo, só que era soja geneticamente modificada. E quando os transgênicos começaram, se você tem boa memória, houve um grande protesto contra os transgênicos. Não vamos usar transgênicos, né, porque isso foi comprovado cientificamente que altera o nosso DNA. Não o seu, você consumir material geneticamente modificado, não acontece nada com você, mas a sua próxima geração já vai ter um DNA diferente, já vai ter alguns componentes diferentes, uma alteração biológica. Essa alteração já aconteceu no ser humano, que a gente está consumindo transgênico há muito tempo. No começo era soja, milho, trigo, hoje
tudo é transgênico, tá? Tudo, e fora os agrotóxicos, tá? Fora falando agrotóxico. Então, uma maneira deles obrigarem você a comer a carne industrializada seria isso. Basta espalhar um boato na mídia, né? A mentira contada várias vezes ganha o status de verdade. Lembram disso? Então, é exatamente isso que vão fazer, tá? Quando a gente fala de 31 de outubro, uma data que eu já falo aqui no YouTube, chamado Calendário Secreto 2023, vídeos gravados há cerca de 3 anos atrás, olha só, e tudo que eu falei está acontecendo agora, tá bom? Está ocorrendo exatamente conforme o planejado, né? Tem aí o grande reset, tem os valores da ordem, o Trump vai voltar ao poder, podem escrever isso, tá bom? Vai voltar ao poder. Você vê que o Putin faz e desfaz, ele faz o que ele quer e ninguém ousa, né, contestá-lo, contesta verbalmente, mas ninguém ousa atacá-lo ou ameaçá-lo, né? Porque ele tem um grande arsenal nuclear e ele é maluco o suficiente para usar esse arsenal. E não acho que a Coreia do Norte está dormindo, não, ela está acordada. Porque eu estou gravando esse vídeo hoje, só para quem assistir esse vídeo no futuro, não achar que, o Daniel falou alguma bobagem, pegar um corte, um recorte, pegar algo fora do contexto. Então, nesse momento histórico, é isso que está acontecendo, tá? Tem um grande ritual sendo preparado, vai ser preparado no mundo inteiro, desde quando eu fazia parte da Irmandade, chegou o momento de acontecer, eu sinceramente não esperava viver para ver esse momento, mas eu acredito que nós vivemos uma geração privilegiada, a geração que vai ver a volta de Jesus. A volta de Jesus, ele vem com a igreja, tá? Então existem duas questões que relacionadas à volta de Jesus, só para esclarecer. Primeiro é o arrebatamento invisível, simplesmente as pessoas desaparecem, por isso que falam tanto de OVNIs no momento. O Pentágono abriu as portas, vão falando que tem OVNI, tem vida em outros planetas, e chamaram, né, teólogos para debater o assunto, né? Eu já falei isso em alguns Instagrams, já falei em alguns podcasts, falo para o grupo dos Guardiões, mas eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Teólogos chamam, a NASA chama teólogos para debaterem o fenômeno UFO. Por que não chamam ufólogos? Por que não chamam cientistas, né? Por que não chamam astrônomos? Eles estão chamando teólogos. O que tem a ver a teologia com o disco voador, né? Vamos evangelizar os alienígenas, por acaso? Então o objetivo é preparar, né, os líderes majoritários, aqueles que têm maior poder de influência sobre as massas. Então repare na oratória da pessoa, tá? Repare no discurso e nas atitudes da pessoa e você vai conhecer essa pessoa. Se é o que ela fala, ela vive. Existe uma grande diferença entre pregar o amor e viver o amor, e falar do perdão, viver o perdão, né? De falar em tudo dai graças e reclamar de tudo da vida, em falar sobre casamento e ter uma família destruída, em falar sobre amor e cultuar o ódio, em falar sobre fazer o bem e desejar o mal ao seu próximo, em ser ganancioso ou gananciosa, ambicioso. A gente só fala de dinheiro, de prosperidade, de cura, de milagre, mas tudo tem o seu preço. Não existe vitória sem luta, unção, santificação, etc. e tal, né? Então essa é uma maneira da indústria poder manipular você. Quer ver um outro fato? Fala-se agora, estamos falando muito em aquecimento global, não é? Porque precisa falar de aquecimento global, precisa preparar a coisa, tem que pavimentar a coisa, algo já gerado lá com o Al Gore em 2006, já falei isso em outros vídeos, tá? Só estou relembrando. E agora, nesse momento da história, exatamente em 2023, segundo canais oficiais, tipo CNN, tá? Vou mostrar algumas imagens aqui, né? Ondas de calor estão solapando o planeta, não é apenas uma pessoa, mas o planeta estão solapando, né? Tem detalhes, tem aqui um cientista japonês falou algo sobre a picada, muito inteligente, mas falou assim, olha, não existe um tipo de bichinho, vamos colocar assim, que sobrevive a todas as temperaturas, sobrevive ao frio, ao calor extremo, a climas tropicais. Então não existe isso, né? Existe uma adaptação, né, de uns determinados bichinhos a algumas regiões, né? Então cada região tem um bichinho diferente. Então, tipo aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, teve uma época que tinha um mosquito da dengue, né? Havia toda uma preocupação, mas muitos locais onde eram mais frios não tinham mosquito da dengue. Entenderam o que eu estou falando? Agora, tem um determinado bichinho, né, que foi criado em laboratório e espalhado pelo planeta, né, com um único objetivo, era um teste, tá? Muitas pessoas foram para o céu, né, algumas propositalmente, e outras estão atravessando problemas de saúde
devido a esse tipo de bichinho, porque esse bichinho é um bichinho altamente nocivo. Mas o que pode acontecer a qualquer momento? Você sabia que a qualquer momento pode ocorrer uma crise global? A qualquer momento. É muito fácil você desestabilizar hoje a balança financeira, né? Então, houve uma crise lá, quando você vê uma desestrutura qualquer no planeta, um problema econômico num local localizado, isso reverbera no mundo inteiro pela globalização, não é isso? Quando houve a quebra da Bolsa de Nova York, houve uma recessão, não apenas na Alemanha, que deu asas para Adolf Hitler, né, mas também para o mundo inteiro. Isso foi global, foi planetário, os efeitos reverberaram no mundo inteiro. Então hoje, graças à globalização, muitas dessas coisas estão acontecendo, está interligado. Agora, quer ver como estabelece uma crise? Mas a crise financeira é fácil, né? Não preciso entrar em muitos detalhes sobre isso. Fácil de você manipular a balança comercial, a própria guerra da Rússia contra a Ucrânia, a falta de gás, a falta de agrotóxicos, impacta na plantação, impacta na alimentação, aí sobra para transgênico, mas nem transgênico está dando conta, né? Alguma coisa está acontecendo por aí. O Brasil produz muito. O Brasil tem a capacidade de produção nos seus campos, né, de grãos, e exporta para o mundo inteiro, capaz de alimentar 1,3 bilhões de pessoas. Sim, você escutou bem. 1 bilhão e 300 milhões de pessoas o Brasil é capaz de alimentar. Então, falar de fome no Brasil é utopia, é político isso, tá? É apenas uma manobra política para angariar dinheiro, né, para projetos que levam nada a lugar algum. Quer dizer, é a politicagem de sempre, né? É a lei de Gerson, isso acontece desde que o Brasil foi descoberto, né? Então, como é que eles manipulam a massa? Você sabia que existem empresas que isso não te falam, tá? Isso é um segredo aqui para vocês. Tem empresas como a Nestlé, a Coca-Cola, por exemplo, tá? Você sabia que eles têm uma rede de outras empresas que você não faz nem ideia, né? Tem grifes, que são empresas ligadas à Nestlé. Olha só que coisa, a Nestlé ligado com a indústria da moda. Sim, ligado com a indústria da moda. Tá ligado também, não apenas com uma série de alimentos que você nem sabe que são da Nestlé, mas são de companhias que a Nestlé tem o poder, tem o controle acionário, majoritário, etc. e tal. Então, muitas dessas empresas, existem aproximadamente 7 a 8 empresas no mundo que controlam 85%, sim, se eu escutou direito, de qualquer coisa, de qualquer insumo que você produz. Você vai pegar um sabonete, um shampoo, etc. e tal, aquilo ali é uma roupa, aquilo ali pode ser da Coca-Cola, e você nem sabe, por exemplo, né? Tem uma gama de empresas, vou mostrar para vocês alguns gráficos de uma parte das empresas que são coligadas a essas grandes empresas. Dá uma olhada nessas imagens, né? Não é impressionante isso, gente? Então, quer dizer, poucas empresas controlam várias empresas e elas podem a qualquer momento, vamos fazer uma crise de abastecimento, vamos dar um aperto na população, vamos colocar medo neles, porque eles vão aceitar melhor determinadas ordens, né? É assim que a gente controla, né? Você premia, né? Você dá o prêmio, tem aquela velha experiência, né, feita com macacos, né? Então colocaram vários macacos numa gaiola, uma penca de banana, o macaco subia para pegar a banana, jogava um balde d'água em todos os macacos, não em um, mas em todos. Aquilo que foi acontecendo tantas vezes criou um comportamento padrão entre eles. Nenhum macaco mais tocava nas bananas, porque sabia que se fosse tentar pegar a banana, recebia água. E aquele macaco que tentasse, os demais que não estavam tentando, batiam naquele macaco, surravam aquele macaco. E quando colocaram o macaco novo na gaiola, né, que não sabia dessa história, quando ele foi tentar pegar a banana, ele apanhou, sem saber o porquê, sem motivo, porque eles estavam condicionados àquele comportamento. Você pode condicionar isso, e foram trocando gradualmente, até que ficou um grupo de macacos que não participou do primeiro experimento, mas eles reproduziam o mesmo resultado do primeiro experimento, que eles fizeram algo que nós posso chamar de uma herança social, de um padrão comportamental que você aprendeu e transmite para frente. Você passa isso para frente, passa isso para outras pessoas. É o vírus social. Isso acontece muito no nosso meio em padrões comportamentais. Com as redes, com a internet, isso aumentou exponencialmente, né? Hoje todo mundo virou PhD em tudo, todo mundo dá palpite em tudo, dá pitaco em tudo. Quando houver o arrebatamento, eu creio no arrebatamento secreto, né? Não é a volta de Cristo. A segunda volta é quando ele vem com a igreja, tá? Então, o arrebatamento secreto é o primeiro momento. Nesse arrebatamento secreto, muitas pessoas vão desaparecer, vão ser arrebatadas.
Promessa de Deus, está na Bíblia isso, tá? Eu não estou inventando, tá bom? Tem N textos sobre isso, fica aí para você estudar também, tá? Não vou dar tudo mastigado também, fica muita folga, né? Então, esse arrebatamento, Jesus vai buscar a sua noiva, vai buscar aqueles que realmente estão no centro da sua vontade, que procuram fazer a sua vontade, procuram amar a Deus em todas as coisas, amar a Deus, não as coisas que Deus te dá, não atrás da prosperidade, a saúde, a cura, milagre, entrevista com o demônio. Esquece as baboseiras, é um seu contato íntimo com Deus, é você e Deus. Isso gera fé, fé gera esperança, esperança faz com que você acorde pela manhã e seja grato por mais um dia. A gratidão tem um poder tremendo na sua vida, ela reverbera de maneira maravilhosa na sua vida, em tudo dai graças, né? Nunca esqueça disso. Então, o que eles vão procurar fazer? Vai ter o arrebatamento, e eu quero que você suba na primeira leva. Quem ficar aqui vai passar os horrores. Talvez vai chegar Cristo, muitos vão chegar até Jesus. João capítulo 7 fala, Apocalipse capítulo 7 fala sobre isso, né? Então, só dá uma lida lá, você vai ver. Vai entender o que acontece, né, na grande tribulação. Só que o que ocorre? A grande tribulação, as coisas vão estar terríveis, os vírus vão invejar os mortos, não deixe esse negócio chegar. Então, o que está preparado para 31 de outubro? Um grande ritual, né, em busca de um único propósito, de um único alvo, abrir portais para que demônios entrem na nossa dimensão e venham corroborar para pavimentar esse momento nosso de transição, né? Inclusive, eu estou gravando, repito, esse vídeo está indo para você no dia 24. Na terça-feira, eu tenho também uma live no meu Instagram. Então, dia 25 de setembro de 2023, estarei nesse podcast do Raul, e dia 26, 8 horas da noite, horário de Brasília, estarei fazendo uma live com um doutor, um professor, né, ele é psicólogo, e nós vamos debater um pouco de vários assuntos, dentre eles o 31 de outubro, essa transição humanitária, como é que está a cabeça das pessoas, como é que as pessoas estão preparadas para isso, como é que está o consciente, o inconsciente coletivo, né? Será que esses teólogos estão preparando as igrejas para uma grande abdução, né? Será que existem alienígenas ou não? Ou são armas militares? Armas essas produzidas desde a época de Tesla. Tesla projetou um disco voador. Olha o desenho aqui, vou mostrar o desenho para vocês. Projetou um disco voador, né? Então, quer dizer, hoje com a tecnologia, Hitler ia atrás disso, ele fez um protótipo de um disco voador que se elevava a 30 metros do solo, né? Então, detalhe curioso aí. Então, essas empresas que detêm o monopólio, é quase que um monopólio, né? Tipo a Coca-Cola tem centenas de empresas abaixo da Coca-Cola, né? E elas controlam você, de repente tiram tudo isso do mercado, tira da prateleira do mercado, de repente some tudo, né? Então, por exemplo, maionese, a mesma empresa que produz a maionese chamada Heinz, alguma coisa assim, produz uma outra maionese muito mais barata, com uma qualidade inferior, mas é a mesma produtora, só muda o nome, e às vezes não faz só a maionese não, a maionese é um dos produtos da empresa que faz, e às vezes essa empresa está ligada a uma empresa maior, uma empresa majoritária. Vamos colocar como exemplo Coca-Cola, Nestlé. Dois exemplos que eu estou usando foram os gráficos que eu mostrei, tá? Vê quantas empresas eles controlam. Imagina, vamos promover uma crise de abastecimento, que assim o povo fica com medinho, aceita as nossas regras, aceita o grande reset, aceita o controle global, né? Aceita a picada da abelha africana, aceita a picada daquele bichinho, daquele inseto extremamente perigoso, né? Um inseto geneticamente modificado, e aí aceita aquele inseto, e aquele inseto acaba atacando aquela pessoa, cai na corrente sanguínea e as pessoas começam a morrer de infarto. Nunca tiveram problemas cardíacos. Tem câncer, o número de câncer aumentou exponencialmente no mundo. Antigamente, né, na época da minha avó, eu lembro disso, né, não tinha óleo de milho, óleo de soja, essas coisas, não tinha óleo, né, era mais comum você usar para fritar alguma coisa, banha de porco. Ninguém tinha problema cardíaco. Depois, com esses elementos, entrou muito conservante, muito agrotóxico nas plantações, geneticamente modificados, etc. Né? E aí o que acontece? Começou a afetar, começou a aumentar o número de infartos, né, no mundo. E depois da evidência que ocorreu há um tempo atrás, que vocês sabem o que é, não precisa chover no molhado, não é? Muitas pessoas tiveram um efeito rebote, né, passado um período de tempo. Não foi imediato, alguns foram imediato, outros não. Outros passou um período de tempo e tiveram problemas cardíacos que nunca tiveram na vida, problemas pulmonares, problemas cerebrais, sim, tiveram AVC, tiveram isquemia. Quer dizer, não é isso que eles querem, diminuir a população? Pois é, tem até uma história aí que o Bill Gates soltou alguns mosquitos em determinado local aí, não sei, pesquisa a respeito disso, tá? Estranho, né? Por quê?
geneticamente modificados? Para pensar, né? Tem muita coisa acontecendo de estranho no mundo, né? Temperaturas altíssimas, estão noticiando muito sobre temperaturas altas, não é? Falando demais sobre isso. Então é para preparar você para aceitar o aquecimento global, consequentemente aceitar o grande reset. Empresas podem promover, essas grandes empresas, 7, responsáveis por 85% do abastecimento global, elas podem promover um verdadeiro caos na sua vida, um verdadeiro caos nos supermercados. Então, depois de 31 de outubro, algumas coisas vão começar gradualmente, vão atingir um platô segundo o planejamento deles, é Deus que sabe, tá bom? É meu dever te anunciar, é meu dever te dar um norte, uma direção, uma estratégia do que fazer. Então, provavelmente vamos começar a ter escassez de alimentos final de março. Aí sim é o momento de se preparar, né, para você ter pelo menos uma reserva para um mês, especialmente água, enlatados, essas coisas. É importante ter valores em espécie, porque o Banco Central quer acabar com o valor em espécie, né? Não quer mais que você tenha valor em espécie. Você depende 100% do sistema. Você depende da internet, por exemplo. E sabia que tem armas que emitem pulsos elétricos que geram um verdadeiro apagão. A NASA lançou uma matéria dizendo que pode haver uma grande tempestade solar. Essa tempestade solar pode afetar o planeta Terra e pode afetar a internet no mundo inteiro. Pode ficar sem internet. Já pensou sem internet hoje em dia? Né? Sem sistema via satélite, por exemplo, sem comunicação, né? Sem energia, como é que se vive? Né? Então, crise energética, é fácil promover isso daí, né? Falsificar, mascarar esse tipo de coisa, né? Então, tudo isso está sendo preparado para você. Então, eles estão pavimentando, vai começar a faltar uma coisa, falta outra, gradualmente, sutilmente, para você aceitar. Passa um comercial, passa um filme, passa numa novela, passa numa notícia de jornal, às vezes rapidamente, é como mensagem meio que subliminar, sabe? Passa num comercial, passa em tantas frentes que você não faz nem ideia. Aí a grande questão, a reflexão para você: será que eu tenho chamado para a vida ministerial ou não? Então, primeira coisa, fazer aqui uma analogia, tá bom? Existe um homem indiano chamado Siddhartha Gautama, riquíssimo, trilhardário, nasceu em berço de ouro, fazia parte de uma casta elevatíssima da Índia. Ele tinha muitos palácios, você tem um palácio de inverno, um palácio de verão, riquíssimo, trilhardário, vivia cercado de muros, ele não conhecia o mundo afora, e era casado e tinha até mesmo um filho. Num dado momento, você vê dinheiro, poder, fama, riqueza, não trouxe alegria àquele homem. Havia uma grande confusão, perturbação no coração daquele homem. Ele ousadamente largou tudo, se vestiu com vestes comuns, né, de pessoas do povo, e andou pelo povo. Ele viu miséria, ele viu doenças, ele viu pobreza, e aquilo trouxe um profundo questionamento para ele. Qual o sentido da vida? Por que as pessoas nascem para sofrer? Por que o sofrimento humano? Por quê? No final, ele chega ao ponto que a Bíblia já fala pra gente, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Simples assim. Ele chegou nessa mesma conclusão. Quando você se apega demais à matéria, você não se eleva espiritualmente. Não. E repare, quando você vai lá em Deuteronômio, que faz a lista das bênçãos, né? Uma vez que você obedecer os preceitos de Deus, as bênçãos te perseguem. E se você não obedecer as maldições, elas te perseguem. A lista de maldição para quem desobedece a Deus é maior que a lista da bênção. Então, cuidado com o que você faz, tá? Que toda ação tem uma reação. Se você não colher aqui, você colhe lá. E às vezes você colhe cá e lá também, tá? Mas a colheita é certeza. Tudo que você planta, você colhe. Assunto que nós vamos falar também, uma live com um professor, né, de psicologia, professor, doutor em psicologia, né? Vamos bater um papo, como é que tá a cabeça do mundo nesse meio e como é que vai ser essa transição, porque de repente as coisas podem mudar. Do dia 31 de outubro vão mudar gradualmente, vão chegar no platô final de março. Como é que será? Você vê as ideias, protesta as pessoas dizendo que são cachorros, e você é obrigado a aceitar que a pessoa é um cachorro e tratá-lo como tal, né? Porque senão você está ferindo os direitos humanos, né? Mudou os valores, quer dizer, doutrinas humanas, doutrina de demônios, não só na igreja, mas fora da igreja, nosso sistema social, atacando muito a família, inclusive. Tema esse que eu vou falar no seminário, no dia 11 de novembro deste ano, 2023, no Vale da Bênção. Você encontra o banner dele no meu Instagram. A inscrição é só feita por aquele e-mail, que eu vou pôr aqui embaixo, tá? É um e-mail específico, tá? Não é o meu e-mail, danielmastralpresencial@gmail.com. Exclusivamente, eu quero me inscrever no seminário. Aí nossa equipe vai dar uma orientação para você de como se inscrever, né? E aí você se inscreve, a gente vai expandir esse assunto lá, tá bom? E tá incluso já o café da manhã e o almoço, tá? A gente vai passar o dia
dia inteiro junto, 8 horas da manhã a gente se encontra no café da manhã, 9 horas começamos louvor e adoração, em seguida estudo da palavra, paramos do meio-dia, 1h30 para almoçar, se houver tempo eu quero até levar algumas pessoas à casinha de oração, conhecer, vou almoçar com vocês também, vai ser uma honra e privilégio, e vamos terminar por volta de 6 horas da tarde, com uma pausa à tarde, das 4 às 4h30, só para você esticar a perna, ir no banheiro, coisa assim, tá bom? Não tá incluso o café da tarde, tá? Aí você leva um lanchinho, se precisar, se tiver com fome, né? Come uma barra de Nutri, como eu fazia muitas vezes, uma banana, quebra o galho, você nem imagina, né? Ou aquelas bananinhas doces também, aquela ali que tem bastante glicose, ajuda na energia, na reposição energética, né? E aí, quem for guardião, né, e fizer parte do seminário, eu vou ficar um pouquinho além com vocês, guardiões, tá? Que eu quero conhecer, vai te bater um papo, uns 40 minutos juntos, tá bom? Eu estou prestigiando os alunos, porque eles estão também prestigiando a Deus, né? Quando eles estudam, quando eles se debruçam, quando eles aceitam o chamado. E aí a grande questão, eu aceitei o chamado ou não aceitei? Voltando a Siddhartha Gautama, ele tinha tudo aquilo, ele largou e viu a pobreza, e ele ficou pensando durante anos, tentando vários métodos para tentar descobrir o motivo da tristeza. Aí ele descobriu que era o apego à matéria. Então você não leva absolutamente nada daqui, nada. Você vai deixar suas palavras, sua herança, quem você era, essas serão as sementes, tá? Então é isso que você tem que plantar, fazer o bem, não importa quem, né? E faça o bem hoje, não deixa para amanhã. Simples assim. Ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agora, como é que eu sei se eu tenho chamado? Quem aceita o chamado tem a renúncia. A pessoa que só foca no trabalho, não quer nem chegar em casa, não tem contato com a família, com ninguém, e família vai ser um tema muito abordado no seminário. Fiquem atentos a isso, tá? Temos algumas surpresas para vocês. Inclusive o Sérgio Sampaio da Cruz do Bergé estará presente, falará um pouquinho sobre o óleo e vai ter o óleo à disposição à venda. Não estou ganhando nenhuma comissão, já aviso antes, tá? Apenas o convidei porque é um amigo pessoal meu que eu conheço há 30 anos, tá? E sei que é um homem de Deus e é o único local no Brasil que faz óleo de unção direito, corretamente, tá? Ele vai estar presente, você pode adquirir o óleo, só dando a informação. Então, como é que eu sei se eu tenho chamado? Lembra como Jesus, ele selecionou Pedro? Pedro, ele veio de um dia terrível de pesca, não pescou nada, o mar não estava para peixe, ele vivia daquilo. Então ele estava desolado, ele passou o dia todo debaixo de um sol escaldante, tentando pescar e não pescou. Jesus está observando na beira da praia. Quando Pedro ancora o barco, Jesus se aproxima e Pedro o vê, claro, deve ser um pescador também, né? Trata-o como igual, né? E Jesus falou: eu posso ir pescar com você? E Pedro fala: não, o mar não tá, eu sou profissional, no mar não tá para peixe, hoje não dá. E Jesus insiste: mas ok, vamos tentar pescar juntos. E Jesus vai com ele. E ele tem uma pesca extraordinária. Pedro pescou como ele nunca pescou na vida. Daria manutenção para ele e para a família dele. Lembra que ele era casado? Jesus curou a sogra dele, era casado. Daria manutenção para ele e para a sua família por semanas. Nesse momento que o barco está cheio, que está lotado, Pedro, me segue e eu vou te transformar. Tem que aceitar a transformação, a conversão imediata. A transformação é um processo, é a lagarta virando borboleta. E eu vou transformar você num pescador de homens, de pessoas, de vidas. Não tem nada melhor do que isso. Esse vídeo chega onde eu não posso chegar. Então, se você não pode, sei lá, eu oro por você, Daniel, beleza, né? Eu intercedo, sou mantenedor do seu ministério, ótimo, agradeço a Deus, Deus vai te abençoar segundo as suas promessas, né? É causa e efeito, ação, reação, mas não faça mediante negociação com Deus, faça sempre por amor. Por amor Deus recebe, sem amor Deus não recebe. Eu prefiro que você nem faça, né? Mas se é por amor, eu recebo com muita gratidão as suas orações, a provisão, oração pela nossa proteção emocional, pela nossa proteção física, pela nossa proteção de saúde, para que o pão nosso não falte de cada dia, para que Deus levante mais mantenedores. Eu tenho 2 seminários online no link da minha bio do Instagram. 2 seminários eu tenho, né? O 1 e o 2, o primeiro é o Último Exército, o segundo Cavando Trincheiras. Ambos são uma carga de informação. É importante você ter informação, né? A igreja perece porque lhe falta conhecimento. Agora, o seminário presencial, além de informação mais detalhada, a gente tem preparado um conteúdo especial para você. Você que vai, pode ter certeza, tem um conteúdo especial para você, dirigido por Deus. Bom, sumariando, como eu sei que eu tenho chamado? Jesus pega e fala para Pedro: Pedro, me segue, eu vou te transformar num pescador de almas. E Pedro aceita o chamado. Ele aceitou de coração o chamado. Porque quando você aceita com o barco cheio, você teve que fazer uma renúncia. Renunciar a valores, renunciar muitas vezes pseudo-prestígios, renunciar a certas amizades, abrir mão muitas vezes da sua
da sua liberdade, em alguns momentos de abrir mão da sua própria liberdade, em prol de libertar os cativos, né? Muitas vezes você se prende, entre aspas, por isso muitos líderes acabam chegando ao extremo de tirar sua própria vida. Então, quando aceita o chamado, existe uma renúncia. Pedro renunciou no dia que ele teve a melhor peça. Se fosse o barco vazio, ele aceitava. O que ele tinha a perder? Tudo bem. Agora, quando você renuncia a algo para servir a Deus, né? Renuncia muitas vezes a fama, o prestígio, um cargo numa empresa, renuncia a dinheiro, né? Tantas coisas que vão te oferecer para que você renuncie. O diabo não tentou Jesus? Ele tenta você também. E quantas vezes eu sou tentado? Quantas vezes? Na hora que você não tem nada, na hora que está passando um maior perrengue, você abre a geladeira para tomar aquele ar gelado, né? Aí vem a proposta. Você ganha, olha, eu te dou tanto se você fizer isso. Você ganha tanto se fizer tal coisa. Você ganharia mais se você fizesse assim. Quando o negócio é dinheiro, tá errado. Aquele que anuncia o evangelho é digno que viva do evangelho bíblico, tá? Porque exige tempo integral. Então, você não pode ser rei e sacerdote. Então, quando você aceita, você renuncia. Eu sei que eu não posso trabalhar secularmente. Não dá tempo. Simplesmente não dá tempo. Exige o tempo integral, full time. Oração, dedicação, muitas vezes de jejum, muito estudo da palavra, você produzir os melhores conteúdos também. Conteúdos que venham despertar as vidas. E o que eu quero despertar para você? Eu quero dizer em últimas palavras. Tudo pode acabar numa fração de segundo. Você acha que é jovem, eu tenho 20 anos, eu tenho 30, é uma bala perdida, te acha, acabou tudo. Gente, a vida é um sopro. Então, se acordar vivo, agradeça a Deus. Deus, obrigado por mais um dia. A gratidão, ela é tremenda, tremenda. Essa é a manutenção da fé. Mantenha a chama acesa, porque Jesus está às portas. Todos os sinais corroboram para isso. Na live de terça-feira a gente vai falar melhor sobre isso, sobre essa transição após 31 de outubro de 2023. Assunto que eu já falo no calendário secreto 2023 há 3 anos, postado há 3 anos. Eu não imaginava, sinceramente, que eu viveria até 2023. Mas em contrapartida, eu sou muito grato, porque eu sei que eu faço parte de uma geração que vai ser arrebatada. Arrebatamento secreto vai acontecer nessa geração. Eu tenho certeza disso. Nesse momento, observando os sinais, claro, não posso afirmar empiricamente data XYZ, mas um período de tempo pautado nos sinais, tá bom? Eu posso conjecturar, sim. Divulgo nossos podcasts e tive junto com o Pyong uma pessoa de Deus e foi um bate-papo muito tranquilo, uma simbiose perfeita, maravilhosa. Segunda-feira vou estar no Raul e até talvez, né, vamos ver se ainda dá esse ano, volto no podcast português. E obrigado, portugueses, pelo carinho, viu? Pelo carinho de todos vocês. E obrigado a todos vocês, viu? Pelo carinho, pelas orações, pelos joelhos dobrados, por divulgarem, por se engajarem, por fazerem parte desse exército, estarem orando por nós. Tem muitas pessoas fazendo relógio de oração por nós, por mim, pela minha família, em proteção, por saúde e por provisão. Muitas pessoas por sabedoria, por unção, por capacitação, e eu louvo a Deus por isso, porque nenhuma nem duas, é um grande exército de Deus, é o remanescente fiel que está se levantando. Faça parte desse exército, não fique à parte, mas faça parte desse exército, tá bom? Então, você tem um chamado? Lembre-se, renúncia. Está disposto a renunciar ao que você tem? Então você tem um chamado de verdade. Está pensando, estou na dúvida. Esquece, você não tem um chamado. Então, quando você tem um chamado, você tem renúncia. E quem renuncia faz tudo por Deus, ama a Deus acima de todas as coisas. É essa experiência que eu tenho procurado transmitir aos guardiões e também quero que você tenha essa experiência com Deus. Orando um pouco cada dia, pelo menos 5 minutos por dia, né, jejuando quando Deus determina, ungindo sua casa quando o Espírito Santo determina, com óleo de unção bíblico. Tá? Claro, óleo de azeite também serve, consagrado da mesma maneira, mas mantenha uma vida linear de oração. Isso fortalece a sua fé, seu discernimento, você conhece mais a Deus e leia a palavra de Deus, né? Especialmente, eu sempre oriento, começa pelo Evangelho de João. Aqui no meu canal do YouTube tem uma série de vídeos que eu estudo do Evangelho de João, chama-se A Última Lágrima. Em seguida, leio o livro de Atos. Eu também tenho um canal no meu YouTube, um estudo rápido do livro de Atos, e depois volto ao Pentateuco. Por que o Pentateuco? Porque ele vai te fazer entender o sacrifício de Cristo na cruz. Foi todo um preparo para isso, tá? Tem também no meu canal do YouTube, tá bom? Estou no momento de consagração também, esse retiro de casais, e está sendo muito gostoso, está sendo revigorante para mim, então por isso estou gravando fora desse cenário convencional. Tá? O som do seu coração, eu aceito a renúncia, porque de uma hora para outra, tudo vai mudar. Quem diria que o Pentágono outrora iria admitir a existência de discos voadores, né? Quem diria uma coisa dessa?
Pois é, tá aí. E tem bunker no mundo inteiro. Por que tanto bunker? A Suíça é um país do mundo onde todo mundo tem bunker. É um local do planeta onde todos têm bunker. Se acontecer qualquer coisa, né, todo mundo tem seu próprio bunker na Suíça. Então, quem acompanha nossos vídeos aqui no meu canal do YouTube vai estar sabendo muitas informações. Eu passo muita coisa aqui nas entrelinhas, tá? E para o bom entendedor vai entender, tá bom? E quem quer aprender mais, claro, se engaja nos Guardiões, tem um curso mais extenso, mas é de formação de uma liderança especial dos Guardiões, que seriam os trabalhadores da última hora, tá bom? Eu renunciei muita coisa na minha vida, renunciei oportunidades muito boas na minha vida, que me trariam, assim, recursos, né, de financeiros, que eu estaria muito mais tranquilo hoje, né, em poder oferecer o melhor para minha família, para minha casa, né, em detrimento de servir a Deus. Existe uma escolha, ou você serve a Deus de coração, ou então você não serve. É sim, sim, não, não. O morno, Deus vomita, tá bom? Que você não seja vomitado, né? Que Deus possa te aceitar, que você esteja no centro da vontade de Deus e que as bênçãos do Senhor te alcancem. Que Deus te abençoe e te guarde. Beijão no coração. Até semana que vem.